Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Abra comigo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Capítulo 26, a partir do versículo 6. E falou Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E disse a Abisai: eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai vieram onde estava o povo de noite, e eis que Saul dormia na barricada com a sua lança cravada no solo junto à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam espalhados e deitados em volta. Então disse Abisai a Davi: Deus entregou o teu inimigo nas tuas mãos no dia de hoje. Agora, pois, rogo-te que me permitas que eu fira de uma vez na terra com a sua lança, e não haveria segunda vez. E respondeu Davi a Abisai: não o firas, pois quem poderia lançar a sua mão contra o ungido do Senhor Jeová sem cair em condenação? Só até aqui. Nós temos um texto muito sugestivo para refletirmos nos dias nos quais estamos vivendo, onde a palavra de Deus diz que esses dias são dias difíceis, são dias tenebrosos, dias em que o amor de muitos se esfriará e até mesmo muitos se apostatarão da fé. E é louvável a gente trazer alguns temas que nos fará refletir acerca da nossa postura, a nossa conduta. E aqui nós temos um texto onde Saul, depois de ferir 85 sacerdotes de Nob, porque Davi recebeu ali uma assistência quando fugia de Saul. E ali mesmo o próprio Davi acabou dando o pão da proposição aos seus próprios soldados. E depois Davi seguiu o caminho. Saul, sabendo do que havia acontecido, Saul chegou lá e matou estes 85 sacerdotes. E foi a caminho de Davi, atrás de Davi nas montanhas, no deserto, nas cavernas, onde Davi se escondia. E chega à noite, exatamente neste lugar, Saul começa a descansar com seus soldados de elite, e Davi tem conhecimento que eles estavam ali, diante deste acampamento. Saul estava dentro da barricada de carros e o povo acampava-se em volta dele. E Davi então
ele procura alguns soldados valentes para ir até o local para sondar o acampamento. E Davi então chama Abisai e pergunta: quem irá comigo? Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abisai, de prontidão, ele se pronuncia e diz: eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai foram até o acampamento de noite, onde o povo estava espalhado ali ao redor do seu rei, e Saul dormia na barricada, com a sua lança cravada no solo junto à sua cabeceira. Então Abisai chega para Davi e diz: hoje o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Me permita que eu, com um só golpe, eu não ferirei pela segunda vez. Com um só golpe eu faço o serviço. E aqui que eu quero chamar a atenção a vocês nesta manhã, porque Davi tinha todos os motivos para poder matar a Saul. Primeiro, que Davi já havia recebido a unção de rei. Há uns anos atrás, lá na casa do seu pai Jessé, quando o profeta Samuel derramou o chifre de azeite, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele momento, e Davi, diante dos céus, já era um rei, depois de Deus haver deposto, rejeitado o rei que estava reinando sobre Israel, o rei Saul. Então Davi tinha um motivo, porque ele já havia sido eleito por Deus como rei de Israel. E era só uma questão de tempo. E naquele momento, Davi poderia estar entendendo que Deus havia entregue o seu inimigo, que buscava a sua própria morte, porque representava uma ameaça para o seu trono. Então, em primeiro lugar, Davi já havia sido eleito pelo próprio Deus. Segundo, Saul buscava Davi para tirar a sua própria vida. E era uma questão de defesa própria. O cara chega para te matar. Simplesmente você vai deixar ou vai se defender? Então ele tinha razão até mesmo para eliminar uma ameaça que estava em todo instante buscando a sua própria morte. Em terceiro lugar, Saul havia acabado de matar 85 sacerdotes lá de Nob. Ele tinha ferido até mesmo um princípio de Deus. Se você se lembra quando um rei chegou para afrontar os sacerdotes no templo, Uzias, e ele, somente por afrontar os sacerdotes e fazer o que era devido aos sacerdotes, o Senhor foi no templo e feriu o rei com uma lepra. O próprio Deus veio, desceu e foi ao templo e feriu ao rei com uma lepra e cortou o seu reino. Desse dia em diante ele acabou os seus dias rejeitado por Deus, ferido por Deus e deposto pelo próprio Deus. Então o rei Saul foi lá e matou 85 sacerdotes que estavam no seu serviço. E também porque havia estendido a mão a Davi. Então Davi também tinha motivos para se vingar, porque foi por causa dele que eles foram mortos. Mas Abisai chegou para ele: você nem precisa sujar suas mãos de sangue, deixa que eu mesmo vou fazer o serviço. E vou abrir o caminho para que se cumpra a palavra do Senhor na tua vida. Agora olha a resposta de Davi.
Davi então respondeu a Abisai: não o firas, pois quem poderia lançar a sua mão contra o ungido do Senhor Jeová sem cair em condenação? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que primeiro, Saul, ele já havia sido rejeitado por Deus. Ele diante de Deus não era mais rei, mas diante dos homens sim. Ele estava ainda sob o trono de Israel. E Davi entendeu que somente o próprio Deus que um dia o colocou, também um dia o retiraria do seu trono. Olha o que ele fala logo no versículo seguinte, e acrescentou Davi no versículo 10: vive o Senhor Jeová, que o próprio Senhor há de feri-lo, ou chegará o dia de sua morte, ou descerá a batalha e perecerá. Então Davi entendia que ele não podia ocupar o lugar de Deus. Ele não podia simplesmente, apesar de todas as circunstâncias fossem favorecidas para que ele pudesse até mesmo antecipar. O que Abisai disse? Abisai: hoje o Senhor Jeová entregou o teu inimigo nas tuas mãos. Mas muitas vezes, queridos, Deus permite alguma circunstância na nossa vida simplesmente para nos provar. Você sabia que Deus não prova qualquer pessoa? Deus não prova qualquer pessoa. Deus prova a quem Ele quer provar. E quando Deus nos prova, você pode ter certeza que Deus espera uma resposta à altura daquele a quem Ele está provando. Você pode ter certeza, se você está sendo provado nos dias em que você está vivendo, debaixo de promessas de Deus, você pode ter certeza que o mundo espiritual está todo com seus olhos voltados para você. Quando Abraão foi provado, Deus havia feito uma promessa a Abraão, e Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, a tua descendência possuirá as nações. E a bênção de Deus sobre Abraão era condicional. Na verdade, todas as bênçãos de Deus sobre a nossa vida são condicionais. Para recebermos a promessa e, consequentemente, a bênção de Deus, nós precisamos ser aprovados. E Deus prova aquele a quem Ele ama. E você precisa, então, somente entender que quando você está sendo provado, é porque Deus quer te promover. Deus quer guindar você a outros níveis espirituais. E Abraão, quando foi provado, Deus deu tempo para que ele pudesse pensar. Sabe por quê? Porque Deus não pega ninguém na tora. Deus não pega ninguém assim e ou vai ou... Não. Deus nos faz enxergar aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós vamos passar. Quando Deus chegou para o profeta Ezequiel, ele diz assim: o que é que você está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Então, faça o reconhecimento da área. Dá uma volta aí sobre o vale. E Ezequiel deu uma volta sobre o vale dos ossos secos. Depois que ele viu, aí o Senhor perguntou: poderão viver esses ossos, Ezequiel? E aí o profeta respondeu: olha, tem coisas que eu respondo por mim, quando vem na minha consciência.
Mas tem coisas que quando sai da minha alçada, aleluia, eu sei que quando Deus, Ele pergunta alguma coisa, porque Ele já tem a resposta. Senhor, Tu o sabes. Tem coisas que Deus coloca nas nossas mãos e Deus sabe que nós podemos fazer, mas tem coisas que Deus nos pergunta para saber se nós temos, aleluia, consciência daquilo que Ele pode fazer. Senhor, Tu o sabes. Significa que quando Deus nos coloca num vale, Deus nos faz fazer o reconhecimento do vale. Deus não engana ninguém e não leva ninguém, aleluia, sem que a pessoa saiba o que ela está, onde ela está pisando e o que ela vai fazer. Se Deus permitiu você viver o que você está vivendo, é porque Deus tem um propósito na tua vida e sabe que você é capaz de dar conta diante daquilo que Ele confiou em tuas mãos. Deus pediu a Abraão um filho. Por que Deus pediu a Isaac e não a Ismael? Porque Isaac era o filho da promessa, era o filho. E Deus falou, pega o seu único filho. Ué, ele não tinha só um não, ele tinha 2. Mas diante de Deus, Deus reconhecia o que Ele deu. Ismael, não foi Deus que deu, foi desobediência do homem, porque não confiou na promessa que Deus tinha feito. Agora você pega o que eu te dei, o teu único filho a quem amas, e Deus provou a Abraão. Só que quando Deus nos prova, Deus quer saber no nosso coração se nós somos capazes de obedecê-lo. E Deus deu tempo para que Abraão pudesse até mesmo mudar de ideia. 3 dias, e o Senhor vá para um monte que eu vou te mostrar, e lá você vai preparar um holocausto, um altar, e vai oferecer a mim em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão não pensou 2 vezes, não titubeou e nem questionou a Deus, e foi até o final, pelo qual Deus o aprovou e disse, está aprovado, tu temes a Deus. O que o mundo espiritual esperava da sua decisão foi o suficiente, aleluia, você provou que é fiel a Deus. E Deus o tornou, promoveu ele a amigo de Deus, o pai da fé, pai de nações, pai de multidões. Até Jesus é chamado filho de Abraão. Que coisa linda. Deus, quando nos prova, o mundo espiritual vai criar expectativa para saber se você, que Deus escolheu para te provar, vai ser fiel a Ele ou não. Aleluia. Pode ver que todos os personagens da Bíblia que foram provados, Jó, Deus falou bem de Jó. Satanás entrou de intruso ali no meio dos filhos de Deus, e Deus chegou, peraí, vem cá, tem visto lá o meu servo Jó? Homem fiel, íntegro, que teme a Deus e ainda se desvia do mal. Irmãos, não foi Satanás que criou aquela oportunidade e aquela circunstância que Jó seria provado e que perderia tudo ali, foi Deus. Foi ideia de Deus, foi propósito de Deus. Se Deus chamou Satanás para a conversa, para observar alguém, é porque Deus queria mostrar a Satanás e ao inferno que tinha gente na terra, aleluia, que apesar das circunstâncias de adversidade que ele poderia passar e sofrer,
essa pessoa, Deus sabia que ele era fiel. Em outras palavras, eu aprendo uma coisa aqui, ó. Deus só prova quem ele vê que é capaz de suportar a prova e manifestar a fidelidade para envergonhar o inferno e louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Se Deus está te provando, é porque Deus sabe que você tem estrutura para suportar as provações e no final ainda ser honrado e ser exaltado pelo próprio Deus. Se Deus está nos provando, é porque Ele confia em você. Se Deus está nos provando, é porque Ele sabe, queridos, que nós vamos até a última circunstância, mas nós não vamos entregar. Não vamos chutar o pau da barraca. Agora catuca o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: você está passando por alguma provação? Não murmure, não reclame, não desonre a Deus, não desmereça a confiança que Ele depositou na tua vida. Seja fiel até as últimas circunstâncias, porque, aleluia, o final das coisas será mais prazeroso, mais exultante, será mais honroso, será mais glorioso do que o princípio delas. Aleluia. Então, queridos, Deus estava provando a Davi, sabe por quê? Porque Davi já tinha consciência do que Deus tinha dado para ele. Sim ou não? Se foi Deus mesmo que falou assim, testemunhou e disse: achei a Davi, eu achei um homem segundo o meu coração que vai executar toda a minha vontade. Foi Deus que escolheu a Davi, irmãos. Não foi homem não, não foi eleição de homens não. Foi o próprio Deus que chegou para o profeta e falou: eu achei, eu encontrei, eu elegi, eu ungi. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi a partir do momento que o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. A partir daquele momento a vida de Davi foi diferente. Ele continuou trabalhando do jeito que ele trabalhava, mas de uma forma diferente, porque o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele. Aí veio o leão, a força de um menino franzino comparada a de Sansão. Qual é a diferença? Não, o Espírito que estava sobre Sansão estava sobre Davi. Para pegar um leão e despedaçar, Davi foi também, pegou as barbas do leão e rasgou, e tirou a ovelha da boca do leão. E não bastou somente o leão, não, veio o urso, e depois veio o gigante. Da mesma forma, o Espírito de Deus, foi como foi com Davi na vida do leão, foi com o urso e depois foi com o gigante. Então Davi estava sendo treinado, estava sendo preparado, sabe por quê? Porque quando Deus te chama, irmãos, não quer dizer que você está pronto, não quer dizer que você já está, no lugar certo para poder ocupar o que Deus tem para a tua vida, não. Diga para o irmão que está do seu lado: toda promessa de Deus tem um processo. Não existe promessa sem processo. Vou repetir: não existe promessa sem processo. Todo mundo quer a promessa, mas não quer passar pelo processo. Davi não assentou no trono quando ele recebeu o azeite, não. Passaram-se de 17 a 23 anos para Davi assumir completamente a promessa. Primeiro ele assumiu em Hebrom, passou ainda 8 anos aproximadamente, 7 para 8 anos, e depois ele assumiu em todo Israel, já com 40 anos de idade, 33 anos, olha que idade. Ele começou a experimentar da promessa, mas 17 anos atrás,
ele estava ali sendo processado, treinado, preparado, lapidado, aperfeiçoado por Deus. Sabe por quê? Quando Deus tem um plano na nossa vida, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não faz de qualquer jeito não. Antes Ele prepara, antes Ele estrutura, antes Ele coloca na posição para que ninguém venha dizer, olha lá. É o próprio Deus que vai dizer, não é o Satanás que vai dizer, olha lá que você colocou. Deus que vai dizer, tem visto o meu servo fulano? Tem visto o meu servo Beltrano? É fiel a mim. Você sabe que Deus não provou Jó de qualquer forma. Deus sabia que Jó era capaz de suportar aquela provação. Deus sabe que você é capaz de suportar o que você está suportando. Por isso a gente não pode estar blasfemando, atribuindo qualquer coisa a Deus, murmurando, reclamando. Nós temos uma tendência de sempre dar nomes e atribuir aquilo que a gente está vivendo a algum tipo de bode expiatório. É verdade ou não é? A gente tem dificuldade de assumir. Como o próprio Jó disse assim, olha, Deus deu, Deus tomou, eu não sei nem o que está acontecendo. Jó nem sabia que estava sendo provado, ele só sabia que de um dia para o outro, começou a vir uma avalanche de desgraça sobre a vida dele, que destruiu tudo. E ainda veio a mulher dele para poder, que era a única pessoa que ele tinha nesse momento, para poder dar uma levantada, né? Não é isso? Pessoa mais próxima, que é uma carne com a gente, que chega assim, é nessa hora que ela tem que ser sábia, tem que levantar. Mantém firme, Jó. Permaneça na posição, Jó. Deus sabe o que está fazendo, Jó. Deus não está te provando à toa, não, Jó. É porque tem coisas maiores para você que ainda não experimentou, Jó. Não. Mas o diabo entrou na vida da mulher e diz, ainda mantém a tua integridade ao teu Deus? Amaldiçoa ele e morre. Cai na real, Jó. Mas Jó não perdeu a fé, sabe por quê? Porque a estrutura que Jó tinha para acreditar na doutrina que ele vivia não estava baseada em apenas naquilo que Deus fazia e do que Deus dava para ele. Mas a doutrina de Jó estava baseada no que Deus representava para ele. E foi por isso que ele teve força em meio às cinzas, se levantando das cinzas para dizer, olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No segundo round, como qualquer louca assim falas tu? Recebemos a bênção do Senhor, não receberíamos também a maldição? Recebemos o bem, não receberíamos também o mal? E a Bíblia diz que não atribuiu Jó nenhuma coisa, nenhuma culpa, nenhuma falta ao Senhor diante do que ele estava vivendo. E Deus vendo isso, aí Deus se levanta do trono agora para providenciar a recompensa. Foi o próprio Jesus que nos ensinou isso. Bem-aventurados sois vós, Mateus 5. Quando vos perseguirem, vos injuriarem e vos maldisserem e dizerem toda sorte de imundícia, de calúnia contra a tua vida por minha causa, alegrai-vos antes, porque grande será o vosso galardão. Jesus está dizendo, vós estáis sendo bem-aventurados, mais do que felizes, e tem gente murmurando, reclamando. Estão falando isso, estão querendo puxar o meu tapete, estão querendo destruir o meu ministério, estão querendo me caluniar, me difamar,
Jesus está dizendo, você é bem-aventurado. Tem galardão à porta. Tem recompensa à porta. Sabe por quê? Você é diferente. Sabe o que é que te faz diferente? A tua reação. Sabe o que faz você diferente diante do mundo espiritual? A sua postura, a sua conduta, o seu comportamento, o seu testemunho. Porque se fosse outro, já tinha chutado o pau da barraca, já tinha, né? Está pensando o quê? Só porque eu sou crente eu vou deixar? Não. Ué, pastor, e o prejuízo? Deus é Deus de transformar prejuízo em ganho. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. O prejuízo nem sempre é prejuízo. Ele vem disfarçado na tua vida, com a roupagem, até que você não gosta no início, mas olhe um pouquinho lá adiante. O que é que Deus vai fazer através desse prejuízo? Então, a questão toda não é o que você vê, é a forma como você está vendo. A forma como você está vendo muda a realidade dos fatos diante dos teus olhos. Vou repetir. A forma como você vê o que você está vivendo, a vitória, a bênção, né? A promessa de Deus, ela vem disfarçada. Ela vem com uma roupagem que você muitas vezes vai rejeitar. Mas entenda, Deus ele faz da forma como Ele quer. E Ele só prova aqueles a quem Ele ama e aqueles a quem Ele tem uma grande promessa, um grande projeto para realizar, aleluia, na nossa vida. Se é para Jesus, você pode aplaudir. E aí, voltando ao texto, Davi falou, não firas. Eu tenho todos os motivos. Você pode ter todos os motivos para se defender, para reclamar, para poder se defender. Irmão, eu aprendi uma coisa: morto não se defende, morto não reage. E onde é que fica a minha reputação, pastor? E quem disse que você tem reputação? O apóstolo Paulo disse que a nossa reputação é a reputação de Cristo Jesus. Olha para a vida dele. Até hoje, o que é que falam dele? Aí hoje, nos dias modernos, estão dizendo que Jesus é gay. Os filmes aí, né? Que teve caso com Maria Madalena, que Jesus é homossexual. Pessoas ainda se levantam nos dias de hoje para falar de Jesus. Jesus está preocupado? Ele vai se defender? Nem precisa. Sabe por quê? Porque quem sabe, se você sabe quem você é, você não precisa dar ibope àquelas pessoas que querem pintar um quadro diferente do que Deus fez de você. Se você sabe quem você é, irmão, você não vai perder tempo. Jesus não perdia tempo com fariseu. Infelizmente, a igreja está cheia de fariseu. Ué, pastor? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. O povo que mais dava trabalho para Jesus eram os fariseus. E Jesus chamava de raça de víbora. O coração, pelo lado de fora, tinha uma apresentação, mas por dentro Jesus via como um sepulcro caiado. Só tinha fachada, mas por dentro cheirava mal de tanta podridão. Assim é o coração de muita gente aí, irmão, que destila o mal, destila o veneno, só aparece para poder querer matar, destruir. Gente que não precisa nem abrir a boca, mas quando chega o mau cheiro,
já chega contaminando o ambiente. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor? Davi disse para Abisai: não o firas, pois quem poderia lançar a sua mão contra o ungido do Senhor Jeová sem cair em condenação? Irmãos, isso significa que nós jamais precisamos nos defender de alguma coisa. Quem está sendo caluniado aqui? Sem medo de se expor. Quem está sendo perseguido, caluniado, zombado, escarnecido, intentando mal contra a tua vida, pode levantar as mãos. Você pode levantar a mão aqui. Isso é o que você sabe. E o que você não sabe? Mas você está preocupado com isso? Preocupe não. Sabe por quê? Porque não é você que vai fazer alguma coisa. A vingança não pertence ao homem, pertence ao Senhor. Deus vai usar até pessoas que não são. Deus nunca vai usar alguém dentro do seu próprio arraial para poder trazer justiça. Não. Quando o povo de Israel virou as costas para Deus e o profeta Abacuque clamou: até quando, Senhor, nós vamos viver essa injustiça? O povo nos pisando, nos caluniando, nos perseguindo, nos maltratando, nos destruindo, e o Senhor não fala nada? Até quando? E o povo não entendia, e o Senhor se calava, e o povo queria uma resposta de Deus, e Deus não fazia nada. Mas Deus estava provando o seu povo naquele tempo, e a lição que o profeta tirou, o livro todo que ele escreve, que ele registra, no finalzinho é que vai se entender tudo o que aconteceu. E ele disse, por fim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzem os seus mantimentos, nos currais não haja gado, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, todavia eu vou continuar crendo que há um Deus, aleluia, que tem o controle de todas as coisas, ainda que tudo nos falte, mas eu ainda continuarei crendo, aleluia, no Senhor, porque um dia Ele vai se levantar sobre a terra para me justificar, Ele vai se levantar sobre a terra, aleluia, para mudar o meu cativeiro, para mudar a circunstância pela qual eu estou vivendo. Eu continuarei exultando ao Senhor, confiando no Deus da minha salvação, porque Ele é o meu rochedo, Ele é a minha fortaleza, em quem confiarei, aleluia. Você sabia que você, quando sai da visão que Deus está querendo te mostrar, você sofre? Se você não tiver discernimento pelo que você está vivendo, você sofre. Você sofre, se enfraquece, o diabo aproveita a circunstância para te arrebentar. Você tem que tirar lições daquilo que você está vivendo, irmãos. Sabe por quê? Eu nunca vi o diabo prevalecer sobre a promessa que Deus tem sobre a nossa vida. Nunca. O que Deus tem para você vai se cumprir. É natural que o diabo se levante? Oh, claro, é o papel dele. Ou você quer a bênção sem passar pelo processo? Irmãos, o processo só serve para te exaltar, para te amadurecer. O processo só serve para guindar você a outros níveis. Jesus, ele não é o que fez a promessa? É o que começou a boa obra, ele não é o princípio? Ele não disse também que é o fim, que garante o final da promessa? E o processo, pastor, ele também é o processo. Ele é o caminho, é o percurso. Ele não te deixa só no processo. Davi disse: ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Sabe por quê? Eu sei quem é que está comigo. Então louve a Ele, exulte nele, glorifique o nome dele durante todo o seu tempo. Você pode não estar entendendo nada, mas faça como Abacuque,
eu posso não entender porque que o Senhor não responde, porque eu clamo tanto e o Senhor não fala nada, o silêncio de Deus me deixa perplexo. Mas ele tirou a lição dizendo: pode não ter uva, pode não ter azeitona, pode não ter o mantimento do campo, pode não ter gado, carne, pode não ter ovelha, pode não ter nada, mas eu continuarei crendo e exaltando o nome daquele que vive para todo sempre. Não o fira, pois quem poderia lançar a sua mão contra o ungido? E quem disse que Saul era ungido? Irmãos, diante de Deus, Deus já havia o rejeitado, mas Deus havia ainda deixado sobre o trono. Isso significa que somente Deus coloca e somente Deus tira. E Davi foi provado, porque se ele tirasse, ele perderia nessa prova. Irmão, ninguém pode ocupar o lugar de Deus para poder ser Deus, agir como Deus. Mas hoje, infelizmente, tem muita gente que na ignorância ou não, na prepotência ou não, mas tem deixado Satanás usar para poder querer fazer justiça própria. Há um ditado que diz assim: a melhor resposta, qual é? Não, a melhor resposta é aquela que Jesus dá. Deixa ele dar a resposta, passa a bola para ele que é gol certo. Deixa na mão dele. O que aconteceu? Davi estava sendo perseguido. Irmão, Davi estava sendo ameaçado de morte. Davi teve Saul nas suas mãos, ainda teve Abisai, que foi o seu escudeiro, que falou: meu senhor, meu chefe, tu não precisa nem sujar as tuas mãos de sangue, deixa, e eu só vou dar um golpe só, não vai ter segunda vez. Irmão, todo líder tem um Abisai. Todo líder, todo pastor, todo sacerdote, todo líder tem um Abisai. Sabe quem era Abisai? Literalmente falando, Abisai era filho de Zeruia. Era primo de Davi. Zeruia era tia de Davi. No exército de Israel, Davi pegou Joabe, pegou pessoas da sua família que estavam em desespero, estavam em fome, estavam amargurados de alma, endividados, estavam totalmente destruídos. E lá na caverna de Adulão, Davi pegou os seus irmãos, os seus primos, as pessoas mais allegadas, as pessoas que ele podia contar, e dessas pessoas Davi foi preparado por Deus ali para ser um verdadeiro pastor segundo o coração de Deus. Isso significa que Davi, ele nunca desprezou quem era desprezado pelos outros. Isso é forte. Tem gente que chega na igreja aqui que já passou por tudo quanto é tipo de igreja, e Deus fala comigo: tem jeito, eu posso ainda fazer coisas extraordinárias através da vida dele. Chega o bagaço, porque tem gente que não quer cuidar de bronca, problema, né? Tem gente que, irmãos, que para entrar numa igreja tem que fazer curso de 6 meses para ver se é aprovado para ser membro daquela igreja. Eu não penso assim, porque a ideia que eu tenho da igreja é da caverna de Adulão. Aqui chega gente com todo tipo de problema, gente linguarudo, gente que mata com o coração. Lê lá em Provérbios 6. Gente que a Bíblia diz que começa a alimentar o ódio, começa a alimentar raiz de amargura. O coração está tão amargo que está enraizado. Onde chega, dissemina o mal, corre para derramar sangue inocente, tudo isso espiritualmente. A boca, a língua,
misericórdia, de serpente. Gente que a Bíblia diz que de repente, está lá escrito Provérbios 6, depois você confere. De repente, esse tipo de gente, de repente vai ser surpreendido, sem que haja cura. Sem que haja cura, vai ser destruído, sem que haja cura. É a palavra que está dizendo. Então, às vezes, queridos, tem pessoas que nem precisa te matar com arma de fogo. Ela mata com a palavra, com o coração. Deseja o mal, amaldiçoa, profetiza a derrota da pessoa. Pessoas invejosas. Mas a gente tem que conviver com esse tipo de gente. Ué, pastor, o senhor não vai arrancar da igreja? Não, a Bíblia diz que o joio você não precisa arrancar. Quem vai arrancar é o Senhor. Ué, pastor, mas está trazendo prejuízo na seara do Senhor? Não é problema meu. O Senhor disse que naquele dia o anjo vai descer para separar o joio do trigo. Aí sim, vai destinar, vai dar o destino do joio, vai amarrar em molhos para ser lançado no fogo. Mas o trigo que passou, que sofreu por causa do joio, o trigo que subsistiu, que permaneceu, que perseverou, vai receber aquela palavra, diz: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que fostes preparados por herança, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, agora vem e entra no gozo, no regaço do teu Senhor. Aleluia. Todos nós vamos ter Abisais na nossa vida. Infelizmente, o Abisai de Davi era os dois primos dele, que ele tinha para tudo na sua vida. Abisai arriscava, como Joabe, arriscava a sua própria vida só para alegrar e satisfazer o coração de Davi. Davi queria beber água lá de Belém, só desejou Abisai e Joabe foram lá, arriscaram a sua vida, passaram por cima do exército de Saul, trouxeram água para Davi, e Davi falou: eu não sou digno que vocês arrisquem a vida de vocês por minha causa. Ele pegou a água, não bebeu, ele derramou. Abisai era um escudeiro, era um valente de Davi que valia por 1000. Davi não podia desprezar, sabe por quê? Porque eram pessoas que arriscavam a sua vida por ele. Mas dava trabalho. Vocês se lembrarem a história, Abisai e Joabe, que eram irmãos, tinham outro irmão chamado Azael. Numa intriga entre Joabe e Abner, que era o comandante do exército de Saul, custou a vida de Azael, que não foi provocado por Abner, mas foi provocado pelo próprio Joabe. E Joabe deixou isso no coração e começou a alimentar um ódio e uma vingança pessoal sobre Abner. No dia que Davi ele foi colocado como rei, Deus colocou como rei de Hebrom e depois juntou todas as tribos, todo Israel, para que ele reinasse sobre todo Israel. Abner foi uma figura fundamental, porque foi usado por Deus, porque conhecia a promessa de Deus sobre a vida de Davi, estaria ali para promover a junção, estava ali para promover o fortalecimento do exército de Davi. E aí Joabe foi lá, contra a ordem de Davi, e traiçoeiramente matou Abner, aleluia, desferindo um golpe de uma faca, de um punhal, tirando a sua vida. E desobedecia às ordens de Davi. Então ele era essencial, ele era fundamental, ele era um escudeiro que estava ali, dando a sua própria vida pelo rei, mas ele provocava incêndios absurdos que Davi tinha lá, que ia apagar. E às vezes nem falar nada. Davi tinha esse problema. Davi sofria de algo dentro dele que ele não era capaz
era um pecado que alimentava a alma dele, o pecado da omissão, que veio sobre seus filhos, sobre aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. E aí somente quando Davi chegou a transferir o seu reino para o seu sucessor, Salomão, que Davi então chegou e abriu o jogo e falou: olha, a primeira coisa que você tem que fazer, meu filho, é se livrar de Joabe. Era um escudeiro de Davi que deu tanto trabalho, mas Davi instruiu o seu filho: olha, se livre dele, senão você vai ter muito problema. O que o senhor quer dizer com tudo isso? Todas as lições da Bíblia, elas servem para nos instruir, para nos amadurecer, para nós tirarmos, para a nossa própria vida. Abisai, ele era um valente de Davi. Significa que todos nós, líderes, temos os nossos abisais, temos os nossos valentes. Amém, queridos? Agora, Deus nos dá a capacidade, o discernimento, a habilidade para nós prepararmos os nossos abisais. Porque o líder, ele não é Deus. O líder, ele não tem os atributos divinos. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente, muito menos onipotente. Mas Deus nos dá abisais, colocam pessoas na nossa vida, aleluia, para ser os nossos olhos, para pensar, para nos defender, para agir. Deus coloca abisais no nosso caminho. E nós precisamos agora instruí-los, prepará-los. E eu tenho feito isso toda terça-feira, às 19h, preparando líderes, preparando guerreiros, preparando, aleluia, pessoas que Deus tem um chamado específico e que vai levantar no nosso ministério. Essas pessoas são os nossos olheiros. Porque infelizmente hoje, no nosso meio, o que está acontecendo? Quando o diabo entra em cena para poder trazer algum tipo de prejuízo no corpo de Cristo, na igreja de Jesus, as pessoas ficam paradas. As pessoas não fazem nada. As pessoas simplesmente assistem e depois passa a peteca, vai lá e passa para o pastor. Não é assim que age um abisai. O abisai entra em cena na defesa do seu líder, na defesa dos seus líderes. Nós temos falado aqui sobre o princípio de autoridade espiritual. Tem gente que fala assim: olha, eu só obedeço aqui o pastor Rogério, rebelde. Princípio de autoridade espiritual. Deus delega a autoridade. Eu sou uma autoridade, apesar de ser espiritual, sou uma autoridade delegada por Deus. E existem pessoas que estão abaixo de mim que são autoridades delegadas, outorgadas por uma autoridade constituída. E pessoas se levantam contra essas autoridades pela ignorância ou pela própria estrutura maligna, porque conhece a palavra e muitas vezes se dão lugar ao diabo para isso. Então nós precisamos entender, queridos, Romanos 13, Paulo diz: aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus e trará condenação para si mesmo. Você sabia que uma pessoa que não reconhece a autoridade não pode andar com Deus? Eu vou repetir. Você sabia que uma pessoa que não reconhece a autoridade não pode andar com Deus? Não pode ter comunhão com Deus? Eu vou ser mais claro. Se tem um diácono aqui, vou ser bem baixinho aqui, ó. Um diácono que está no exercício da sua função,
exercendo a autoridade que foi outorgada para cuidar da ordem, e chega uma pessoa para quebrar o princípio da autoridade na vida dele, está sendo rebelde, está resistindo ao próprio Deus. Irmão, se você não respeita uma autoridade, você vai respeitar quem, pelo amor de Deus? E começa dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Hoje eu falei pela manhã sobre princípios. Princípio de honra. Efésios 6, Paulo diz: honra aos seus pais. Começa dentro de casa, para que tudo te vá bem e para que tenha longevidade de dias. Quantos querem ter uma vida abençoada aqui? Quantos querem que tudo vá bem na sua vida? Se você ferir um princípio, esse princípio voltará contra ti e te ferirá. Se você não honrar o princípio vai te desonrar. E Davi estava debaixo de uma prova e debaixo de princípios, porque ele jamais poderia se levantar contra o ungido de Deus. Não é, pastor, mas havia sido rejeitado por Deus? É problema dele com Deus. Olha a resposta de Davi. Davi disse: não o fira. E o que tem de gente ferindo, irmãos, autoridades, ferindo os ungidos de Deus. Quem são os ungidos de Deus? Depende, pastor. Ungido pode ser, todos nós aqui somos ungidos de Deus, mas existe uma unção específica que Deus levanta, aleluia, para cumprir um propósito. Ok? Todos são ungidos? São. Mas existe uma unção específica que vem sobre o meu ofício, sobre a minha vida, para que eu possa servir ao Senhor segundo o propósito dele. Existe uma unção específica sobre a tua vida que vai facilitar o teu serviço no cumprimento das suas obrigações, do seu serviço ao Senhor. Então, quando alguém se levanta contra o ungido do Senhor, como Davi disse, não fira, porque não existe ninguém, pois quem poderia lançar a sua mão contra o ungido do Senhor, Jeová, sem cair em condenação? Ele estava diante de uma prova, diante de um princípio, e tudo isso Deus estava colocando, treinando, preparando ele para que ele fosse aprovado por Deus, porque ele só assentaria sobre o trono depois de ser aprovado. E nesta hora, 3 vezes Davi teve Saul em suas mãos. A primeira, quando Davi estava no fundo da caverna e Saul precisou aliviar o ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre, não sabe? É baixar as calças, e isso mesmo. E Davi estava lá atrás, e o mau cheiro começou a ir lá para trás. Davi podia lá no escuro vir, era só ele e Saul. Ele podia pegar ali, ó. Era um homem de guerra, bem treinado, preparado, e pronto. E acaba a vida de Saul. Mas ele teve que suportar o mau cheiro, sem falar nada, caladinho ali, silêncio. Mas tem gente que vê algum líder, alguma pessoa que está, seja lá fazendo o que for, aí abre o bocão, a língua maledicente, destilando veneno, já para produzir destruição no corpo de Cristo. Porque Jesus falou assim: aquele que não ajunta, espalha. Aí você observa a conduta da pessoa: está juntando ou está espalhando? Está descontaminando ou está contaminando? Então é a postura. Princípio. Irmãos, o que é um princípio? O princípio é um sistema de leis que vai nortear a nossa vida através da fé, através do que nós cremos, para que a soberania de Deus venha liberar, desatando as bênçãos destes princípios sobre a nossa vida, para nos abençoar. Então, as pessoas que não obedecem princípios, que não estão nem aí para princípios, que nem sabem o que é princípios,
vão ser feridas por estes mesmos princípios. Uma pessoa, por exemplo, que não é fiel no princípio da aliança, são pessoas traiçoeiras, traições, não são leais, não são fiéis numa aliança, num casamento. Elas serão também feridas por esse princípio da aliança, o princípio da honra. O próprio Deus falou: aquele que me honrar, eu o honrarei, o que me desonrar, eu envilecerei. Ou seja, uma pessoa que não conhece o princípio da honra, nunca vai ser honrado e nunca poderá andar com Deus, porque a honra atrai honra, a desonra atrai desonra, e o próprio Deus dará a si, conforme dá paga a si, a cada um conforme o que escolheu. Amém? Eu já encerro, mas quem está gostando, diga amém. Então, aleluia. Davi disse: vive o Senhor Jeová, que o próprio Deus há de feri-lo. Ou chegará o dia da sua morte, ou descerá a batalha e perecerá. Isso significa que Deus não vai usar ninguém dentro da igreja para poder trazer juízo ao outro. E por que que muitos trazem juízo com a sua própria língua, falando mal do outro, destruindo a vida do outro, a reputação? Ainda bem que reputação, quem é crente, irmão, quem é sarado de alma, não liga para isso. Porque eu nunca vi um morto se defender ou reagir para poder tomar a causa para si, né? Se nós estamos mortos em Cristo Jesus, quem vive em nós vai se levantar e vai se defender por nós. Amém? Então, morto não tem reputação, ou tem? Tem ou não? Não. Se você já morreu em Cristo, se fizeram isso com Cristo, se falaram de Cristo, você acha que não vai falar de você? Não se preocupe com isso, nem dê ibope. Nem dê ibope, não dá credibilidade a esse tipo de gente. Sabe por quê? Você vai fazer como Neemias: eu não vou descer ao nível deles. Eles vão te chamar para briga, para discussão, eu não vou descer. Sabe por quê? Eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou perder tempo com fariseu, eu não vou perder tempo com maledicente, eu não vou perder tempo com quem não ajuda, está espalhando na seara do Senhor. Eu vou tirar o meu foco? Não, o diabo está querendo tirar o foco daquela grandiosidade que Deus te entregou, confiou para você, né? Levar adiante, para você olhar, tirar o foco e olhar para o que Ele está fazendo. Não tire os teus olhos daquilo que o Senhor colocou para realizar na tua vida, para você se dispersar para ver o que é que o diabo está fazendo. Irmão, eu não quero saber o que é que o diabo está fazendo, eu quero saber o que é que Deus está fazendo. De vez em quando tem um telefone: pastor, o senhor sabe da maior? São as linhas telefônicas da rede gospel que estão manifestadas de demônios. Sabe quem caiu? Eu sempre respondo assim: eu não quero saber quem caiu, não. Eu quero saber quem Deus está levantando. Me diga aí, quem é que Deus está levantando? Eu quero ser um Barnabé. Eu quero me arriscar por aquele que o diabo está querendo arrebentar. Eu quero me colocar na posição, porque a palavra de Deus diz que não terminou. Virá surpresa de Deus. Deus é Deus de segundas oportunidades. Deus é Deus que não desiste daquilo que um dia Ele levantou. Melhor será o final das coisas do que o princípio delas. Somente Ele pode colocar o ponto final. Enquanto Ele não colocar, meu irmão, é sinal de que Deus ainda está trabalhando. Deus é Deus de surpresas, de pegar coisas que aos olhos do homem não tem mais jeito. É o terreno das impossibilidades. Quando ninguém se arrisca a fazer alguma coisa, Deus falou: isso é para mim, deixa comigo.
E aí o que aconteceu? Davi pega a lança e o jarro de água que estava na cabeceira de Saul. A lança que estava fincada sobre a terra, que Abisai falou: deixa que com essa lança aqui, ó, é só um golpe, não terá segunda. E foi o que Jesus falou para Pedro: aquele que fere com a lança será ferido. Ele falou: não, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. A segunda vez que Deus colocou Saul na mão de Davi, ele foi lá, cortou a orla do manto, para tão somente deixar como testemunho de que Deus havia entregue. Mas ele se arrependeu amargamente. Terceira vez, a última vez que Davi tem cara a cara com Saul. E aí Davi pega a lança e o jarro de água e leva. Logo no dia seguinte, Davi se apresenta ali do alto. E Davi manifesta a tristeza de um homem que havia sido perseguido pelo seu próprio rei. E ele diz: agora, pois, não caia o meu sangue em terra. Versículo 20. Longe da presença do Senhor, pois o rei de Israel veio à procura de uma pulga, como quem procura uma perdiz nas montanhas. Davi era uma perdiz nas montanhas, um homem muito preparado. Na hora que Saul subia, Davi descia. Na hora que Saul descia, Davi subia. No momento em que eles estavam adormecendo, o próprio Deus os dava esse profundo adormecimento e colocava o inimigo dele, de Davi, nas suas próprias mãos. Ele procurava, como ele disse, ele veio à procura de uma pulga, como quem procura uma perdiz nas montanhas. Tenta capturar uma perdiz. E aí ele conclui dizendo: então disse Saul: pequei, volta, Davi meu filho, pois não mandarei mais fazer-te dano, pois a minha vida foi preciosa aos teus olhos. Eis que procedi neciamente e cometi um grande erro. Irmãos, é assim que Deus faz. Deus pega aquele que está tentando lhe destruir, te arrebentar. Deus, no final, Deus pega ele e faz ele reconhecer diante de você que ele agiu loucamente, neciamente, que foi um grande erro, e se arrepende diante de você. Olha o que Saul fez. Então respondeu Davi: eis aqui a lança do rei, que um dos teus servos venha e recolha, e o Senhor Jeová recompensará a cada um a sua justiça e a sua lealdade, já que o Senhor te entregou hoje na minha mão. Isso dizendo Davi, já que o Senhor te entregou hoje na minha mão, Davi dizendo, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor Jeová. Eis que assim como hoje a tua vida foi preciosa aos meus olhos, que ainda mais a minha vida seja, pois preciosa aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. E disse Saul a Davi, finalizando, a última profecia que Saul profere agora na vida dele, profere sobre Davi, que Saul também era profeta: bendito sejas, Davi, meu filho, grandes obras farás e prevalecerás. Assim, Davi, ouvindo essa profecia, saiu e seguiu o seu caminho, e Saul voltou ao seu lugar. E o próprio Deus deu cabo à vida de Saul, descendo ele na batalha uma espada, que um dia Deus havia ordenado que ele exterminasse Amaleque da face da terra, a memória de Amaleque, porque ele não exterminou a memória de Amaleque, a espada de Amaleque o exterminou, o matou. A espada de um amalequita
que estava nas mãos de um guerreiro, aleluia, filisteu. E ali deu cabo à vida de Saul. Então que nós possamos aprender as lições. Deus nunca vai usar alguém de dentro de casa para expor, para trazer juízo, para amaldiçoar, para puxar o tapete. O próprio Deus é quem tem como juiz, reto juiz, a autoridade para dar e para tirar, para abençoar, para amaldiçoar. O próprio Deus, no tempo determinado, ele vai usar os seus instrumentos, que, por sinal, nunca será instrumento do lado de dentro. Deus usa até os instrumentos do lado de fora, como usou para tirar a vida de Saul. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Home